E, pô, todo mundo bom? Continuando aquela saga que a gente estava, onde a gente foi de cardinalidade, desde modelagem de banco, a gente implementou uma aplicação em Spring com JPA e modelou as tabelas, vamos agora tentar entender um pouquinho sobre FetType Eager, FetType Lazy e o que que isso vai impactar na nossa aplicação, tá bom? Lembrando que a especificação JPA define, tá, os defaults para essas questões e os fornecedores implementam a especificação JPA, por exemplo, Hibernate, Eclipse Link, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha no código agora e, bom, vem comigo, meu nome é Vitor Hugo, bem-vindo ao Digital Bricklayer. Bom, pessoal, aqui a gente tem nossa aplicaçãozinha mapeada já, tá? É, Nossa aplicação está mapeada aqui para trabalhar com a tabela ovelha e com a tabela fazenda, tá? Tem outras tabelas mapeadas aqui, mas por enquanto a gente vai trabalhar só com essas duas, tá? O que que eu fiz aqui? Semana passada a gente tinha mapeado esse relacionamento entre fazenda e ovelha, que era um one-to-many, beleza? O que que eu modifiquei aqui? Eu só estou fazendo um cascade nas operações, tá? Modifiquei aqui também para fazer um FetType Eager e dentro de ovelha também fiz algumas modificações, tá? Eu coloquei aqui o Acho que eu só coloquei o join column que ficou faltando da semana passada, tá? Bom, seguinte, pessoal. FetType Eager. A sua entidade ela vai carregar todos os atributos que ela tem mapeado dentro dela, assim que essa entidade ela for carregada para a memória, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fazer um find, por exemplo, em fazenda, aqui utilizando um repository, por exemplo, ó, eu vou dar um find by ID, por exemplo. Todos os atributos dessa entidade vão ser carregados para a memória. O ID, o nome, inclusive a lista de ovelhas, tá? Porque tá eager. Eager significa isso, é um carregamento ansioso, tá? Então, essa entidade, ela vai ser sempre carregada em memória, tá? Qual que é a vantagem disso? O dado tá ali sempre que você precisar, tá? Então, você não vai ter problemas com precisar dos dados de ovelhas, por exemplo, e esses dados não estarem carregados, tá? Essa é uma vantagem. Qual que é a desvantagem disso? Nem sempre a gente vai querer carregar a entidade fazenda e a gente vai precisar das ovelhas para trabalhar com essa fazenda. Então, percebe que a gente está carregando coisas em memória, arrancando esse dado do banco de dados, tá? Carregando ele em memória e talvez a gente não utilize. Então, são coisas que a gente tem que ponderar para tentar manter nossa aplicação num ritmo saudável, tá? Em produção, as coisas tendem a pegar fogo. Então, a gente precisa ter certeza daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu realmente preciso carregar essa entidade quando eu carregar a fazenda. Então, eu sempre vou precisar carregar as ovelhas quando eu for mexer em alguma coisa da fazenda. Talvez sim, talvez não. Isso depende muito da regra de negócio, tá? Por isso eu coloquei FetType Eager. Para minha regra de negócio aqui, o que eu estou fazendo? Deixa eu mostrar aí para vocês. Quando eu venho aqui em recuperar fazendas, eu quero recuperar as fazendas e tudo que tiver relacionado a ela, tá? Então, percebe que dentro de fazenda a gente tem as ovelhas. Então, quando eu chamar esse get aqui, ó, de V1 fazenda, que foi a API que eu implementei, eu quero que traga para mim... desculpa, o servidor tá caído. Vamos subir ele aqui. 5 segundinhos, pessoal. Beleza, subiu. Ó, eu não tenho nenhuma fazenda. Deixa eu criar as fazendas, porque eu criei um endpoint para isso mais cedo. Ó, eu mandei criar aqui, tá? Então, aqui coisa simples, tá? Eu só estou persistindo uma fazenda, tá? Com o nome de overflow e colocando uma ovelha dentro dessa fazenda, beleza? Quando eu venho aqui no get, eu não quero carregar só a minha fazenda. Eu também quero trazer as ovelhas que estão ligadas àquela fazenda, tá? É uma regra de negócio minha. Então o FetType Eager, nesse caso aqui, ele faz muito sentido, tá? Quando eu for carregar essa entidade, eu quero que esses dados de ovelha estejam presentes, ok? Então, nesse caso aqui, faz sentido, dentro aqui da entidade fazenda, eu ter modificado o default do one-to-many para eager, tá? Por quê? O default, tô dentro da classe do one-to-many. O default do one-to-many, o fat type dele é lazy, tá? O que é um fat type lazy? Ele só vai carregar a entidade a hora que ele realmente precisar dela, tá? Então, por exemplo, a entidade ovelha, que no caso só ia ser carregada quando eu fizesse alguma operação desse tipo. Deixa eu mostrar para vocês. Se ela estivesse com o default dela, tá bom? Só de exemplo, tá, pessoal? Fazenda.get ovelhas. Se ela estivesse com o default e o default é lazy, essa entidade só ia ser carregada quando eu executasse esse get ovelhas, tá? E qual que é o problema aqui? Para essa entidade carregar o get ovelhas, tá, tem que ter uma transação presente ou tem que ter especificado um join fetch para isso funcionar, beleza? Então tem esse porém. Cabe muito na regra de negócio do que você precisa e do que você não vai precisar, tá? Lembrando, banco de dados, eles tendem a crescer muito. Então, saber quando utilizar o eager e o lazy é importante. Por exemplo, a gente configurou aqui no one-to-many para usar o eager. Por quê? Porque a minha regra de negócio que eu especifiquei diz que toda vez que eu for fazer uma operação com fazenda, eu tenho que ter as ovelhas ali dentro, carregadas, tá? Agora imagina o seguinte,
Toda vez que eu for mexer em fazenda, desculpa, toda vez que eu for mexer em ovelha, por exemplo, eu tenho uma regra de negócio que fala que eu não preciso carregar o registro de vacina, tá? Não é toda vez que eu vou precisar desse registro de vacina. Vamos ver qual que é o default do one-to-one? O default do one-to-one é eager, ele sempre vai carregar, tá? Caso a gente queira modificar esse comportamento, o que a gente vai fazer? Fetch, tá? Lazy, tá? Por quê? Porque a gente não quer carregar o registro de vacina até que a gente precise dele, tá? Até que a gente faça ovelha.registro vacina, ok? Então, são considerações a serem feitas. Deixa eu mostrar um outro detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês, tá? Quando eu fiz o select de fazenda, olha aqui, ó, select fazenda, que foi aquele get que eu fiz, logo abaixo, ele também fez um outro select. Vamos analisar essas consultas aqui? Esse aqui é só o select da fazenda mesmo, tá? Faz sentido quando eu estiver fazendo um get de fazenda, ele executar um select na tabela fazenda. Só que lembra, a gente trocou o default do one-to-many de fazenda com ovelhas para eager. Então ele também teve que carregar, no momento que ele carregou a entidade de fazenda, ele também teve que carregar todas as suas relações, tá? Então, esse segundo select aqui, deixa eu só copiar ele aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só abrir um navegador qualquer aqui. MySQL. Pode ser esse aqui mesmo, qualquer um desses aqui serve. Olha o que ele fez. Ele foi lá e fez um select em ovelha, porque ele realmente precisa carregar aquelas ovelhas, tá? E ele pegou o Fazenda ID para fazer esse select, tá? Então, vocês têm que ter em mente que se vocês não especificam como que o Hibernate vai buscar esses objetos no banco de dados, ele vai fazer outra consulta. Se eu não me engano, o default é outra consulta, tá? Então, como é que eu fiz para ver essas consultas aqui sendo exibidas no console, tá, pessoal? E por favor, só mostrem essas consultas no console em ambiente de desenvolvimento, tá? Porque isso aqui consome log, tá? As propriedades são essas aqui, ó. Eu coloquei JPA, Hibernate, format SQL true, ok? E também coloquei uma outra propriedade que foi showSQL, tá? Aí ele mostra quais consultas ele está fazendo. Mas, voltando aqui ao assunto, então é isso, pessoal. FetType eager, a entidade sempre vai estar carregada, tá? Então ele vai carregar a entidade principal que você está chamando e também vai carregar os atributos que estiverem marcados como eager, tá? Então sempre vai carregar a princípio. Subir uma entidade, ele vai subir a outra, ok? O FetType lazy, ele só vai carregar aquela entidade quando ele precisar dela. Então, por exemplo, vamos vir aqui em ovelha. Aqui a gente especificou um lazy, tá? Então, enquanto a gente não fazer ovelha.registro de vacina, ele não vai carregar essa entidade, tá? Qual que é a vantagem e desvantagem de um para outro? Por exemplo, FetType lazy, ele vai ter que carregar essa entidade depois, tá? Então, vocês vão estar ali mexendo com a entidade principal, ela tem um atributo que está lazy, beleza? Então, vocês vão ter que esperar essa entidade ser carregada, tá? Para carregar essa entidade, ela precisa de uma transação aberta. Então, é uma coisa que tem que ficar de olho, tá? Ou tem que ter uma transação aberta, ou vocês têm que especificar um join fetch que vai dizer para o Hibernate como é que ele carrega essa entidade, tá? Quando você especifica um join fetch, se eu não me engano, deixa de ser lazy e passa para ser eager, tá? Porque ele vai carregar tudo junto, beleza? Qual que é a vantagem de usar eager? A gente não precisa preocupar e ter que esperar essa entidade ser carregada posteriormente e tomar um lazy initialize exception, que é uma exceção que vai ser jogada quando você tentar acessar um atributo que não está carregado, beleza? E não tem transação para carregar esse atributo. Então pode acontecer. Vamos aqui para uma outra explicação. Quando que eu normalmente utilizo lazy e o eager? Vamos lá. Eu normalmente não carrego coleções de objetos ou listas de forma eager, até que eu sei que eu realmente preciso daquilo, tá? Então, no que eu me apoio para tomar essas decisões? Regra de negócio, tá? Então, por exemplo, no caso de fazenda, aqui, a minha regra dita que sempre que eu estiver manipulando fazenda, eu vou ter que fazer alguma coisa com ovelhas, tá? Então, nesse caso, justifica ser eager, justifica eu carregar essa coleção de ovelhas, tirar do banco e jogar isso na memória, tá? Normalmente, essa é a única situação que eu vou utilizar para deixar isso eager, para listas, tá? Normalmente eu deixo tudo lazy até que se prove ao contrário que eu realmente preciso daquilo carregado, tá? E também, pessoal, quando eu preciso desses objetos realmente inicializados, o que eu costumo fazer é, eu faço uma consulta separada para isso com join fetch, tá? Ou eu abro uma transação e aí a gente consegue utilizar com ponto. Deixa eu demonstrar isso para vocês. Normalmente eu faço o seguinte, tipo, se eu preciso de uma consulta que realmente tem que consultar e precisa carregar a lista de dados ali, não pode ser... Eu não quero fazer isso para o sistema como um todo, eu abro isso aqui, ó, com @query, tá? Vou fazer meu select normal aqui. Select from fazenda.
join fetch ovelha. O que isso aqui dita para o JPA? Isso aqui dita que ele precisa carregar também todos os atributos de ovelha, tá, pessoal? E eu só vou utilizar essa consulta em pontos específicos que eu preciso daquela lista carregada, tá? E da fazenda carregada, tá? Então, em vez de vir aqui na entidade e alterar o fetch type dela, eu sou um pouco mais cauteloso. Eu crio uma consulta que tem aquele dado carregado de forma eager, tá? Então ele vai carregar a fazenda e vai carregar as ovelhas, tá? Numa consulta só. E utilizo isso em pontos específicos. Por quê? Justamente para não onerar o meu banco de dados e onerar minha aplicação carregando isso sempre, porque não é sempre que eu vou precisar disso em memória, tá? Disso carregado. Eu posso ter pontos que eu vou ter que fazer a operação somente em fazenda, e eu vou ter pontos que eu vou ter que fazer essas operações em fazendas e ovelhas ao mesmo tempo, beleza? Então eu separo essas duas coisas. Uma eu deixo lá com o default que eu acho que é necessário, por exemplo, aqui em registro de vacina, esse many-to-many ele tá lazy. Para mim tá joia, tá? Caso eu tenha que fazer alguma operação entre registro de vacina e vacina, eu iria no repositório de vacina, de registro de vacina, por exemplo, e construiria uma query que é eager, que vai carregar as duas coisas para mim. Porque eu vou utilizar essa query nesse ponto em específico, só para não onerar a aplicação, tá bom? Vamos passar aqui pelos defaults, tá, pessoal? Eu esqueci de passar pelos defaults com vocês. Vamos ver aqui. Qual que é o fetch type default do one-to-many? O fetch type default dele é lazy, tá? Então ele só vai carregar naquela situação que eu falei para vocês. Quando vocês fizerem, por exemplo, no caso aqui de fazenda, fazenda.ovelhas, tá? Qual que é o default do one-to-one? Deixa eu ver se eu lembro onde tem uma relação one-to-one aqui. One-to-one entre ovelha e registro de vacina, tá? O default de one-to-one é eager. Eu costumo deixar, tá? Porque normalmente eu preciso dessa entidade como eager mesmo, tá? Você pode ter situações que você não vai precisar, e você pode ir para aquela alternativa que eu falei. Vocês deixam o caso mais geral dentro da entidade e criem consultas específicas para que vocês cubram outros casos. Então, por exemplo, no meu caso aqui, mais geral, pode ser eager, porque para mim é um one-to-one, é um relacionamento ok para estar eager. Então, eu normalmente deixaria, tá? Caso eu precise de fazer o contrário, não pode ser eager aqui, tem que ser lazy. Eu iria no repositório daquela classe e construiria também uma consulta do tipo eager, porque eu separaria essas duas responsabilidades, tá bom? Faltando só o many-to-many. Qual que é o default dele? O default do many-to-many é lazy, tá bom? Justamente para que many-to-many, como a gente trabalha com coleções, normalmente é lazy mesmo, tá, pessoal? Que é justamente para não subir uma quantidade enorme de registros na memória, tá bom? Bom, pessoal, era isso. Eu queria dar essa passada, essa explicação da diferença de eager e lazy para inicializar esses objetos ou não, tá? Isso é importante justamente por conta de performance da aplicação, tá? Não só da aplicação, também performance do banco de dados, beleza? O eager tem suas vantagens porque ele já vai estar com a entidade carregada ali para vocês trabalharem, certo? A desvantagem disso é custo de memória e custo de consultas, tá? Então, por exemplo, vocês estão chamando ali tudo eager e tá trazendo isso do banco de dados, beleza? E tá fazendo operações com isso. Às vezes as entidades que estão como eager, elas não estão sendo utilizadas, então vocês estão desperdiçando recurso. Então é uma coisa que tem que ficar de olho, tá? Não é só ganho. Lembra que eu falei no começo? Tudo em computação é um grande trade-off. Você sempre vai ganhar de um lado e perder do outro, certo? Se eu partir da alternativa de usar lazy, por exemplo, o que pode acontecer? Eu vou estar ocupando um espaço menor de memória, tá? Porque eu só vou estar carregando aqueles registros para memória que eu realmente precisar. Só que, do lado que a gente tem a perca ali, a gente pode tomar um lazy initialize exception, por exemplo, que não tem transação aberta para puxar aquele registro do banco. Ou a hora que a gente for tentar puxar aquele registro do banco, teve uma falha de conexão. Nossa operação inteira vai falhar por conta disso, tá? De novo, são trade-offs. Então, vocês têm que analisar isso caso a caso, de acordo com as regras de negócio, as especificações que vocês estão programando para definir, beleza? Eu dei minha opinião no meio do vídeo, que normalmente para listas eu deixo lazy, tá? Eu não vejo muita necessidade de sempre carregar as listas. E quando eu preciso carregar essas listas, eu normalmente crio consultas separadas que vão servir como eager. Beleza, pessoal? Bom, no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao Digital Bricklayer.